o propósito da igreja. E o texto é Mateus 16, 13 a 19. Vamos abrir a palavra de Deus? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Propósito da igreja. Se alguém te perguntar na rua qual é o propósito da igreja, o que você vai responder? Se no seu trabalho ou onde você estiver te fazer essa pergunta, qual é o propósito da igreja aqui na terra? O que é que você vai responder? A título de introdução, meus irmãos, eu quero fazer 2 esclarecimentos. Primeiro, temos dupla cidadania. Amém? Temos dupla cidadania. O que quer dizer isso, dupla cidadania? Acho que o pastor Miro, Edna, Natan e Salisa deve ser bom para explicar isso para a gente, né? E outros aqui que têm ido em outros países. Quando você tem dupla cidadania, você participa dos direitos e deveres daquele país que você tem a cidadania. Você tem a cidadania brasileira, você tem direitos e deveres, obrigações. E você, meus irmãos, agora vai entender que você tem dupla cidadania. Você tem a cidadania terrestre e a cidadania celestial. Você é um cidadão celestial. Entenda isso. E como você tem dupla cidadania, os seus propósitos envolvem tanto a área material e a área espiritual. Os nossos propósitos têm que envolver esses 2 mundos. O mundo material e o mundo espiritual. Porque muitas vezes nós preocupamos muito mais com o mundo material do que com o espiritual, não é assim? Projetos, planos, tudo no mundo material. Mas quais são os nossos projetos para o mundo espiritual? Sempre, início de ano tem isso. Nós fazemos vários projetos. Segundo esclarecimento, quando falamos de propósito da igreja, não referimos ao templo. Meus irmãos, o que nós vamos aprender hoje não se refere ao templo aqui não, a esta construção maravilhosa. A cada dia eu sinto mais alegria, mais prazer. Quanto mais agora, com esse templo maravilhoso, quase pomposo. Ó, que tiver as cadeiras aqui, vai ficar bem suntuoso, hein, pastor? Ou vai ficar aconchegante. Mas o que nós vamos aprender não se refere a esse templo. E esse propósito que nós vamos falar também envolve, meus irmãos, não só essa igreja aqui, não só essa congregação de irmãos aqui, mas envolve a igreja universal. Não do reino de Deus, que eu estou me referindo, mas o corpo de Cristo na face da terra. Amém? Então, quando falamos de propósito da igreja,
Eu quero que os irmãos entendam isso. Estou se referindo à igreja, o corpo de Cristo na face da terra. Envolve essa igreja, envolve a assembleia, envolve a cruzada, envolve todas, tanto aqui nesse município como no mundo todo. Amém? Eu resumo o propósito da igreja, meus irmãos, com 3 palavras. Só 3. É rapidinho. Já está quase terminando. Resumo o propósito da igreja com 3 palavras. Primeira palavra: adoração. Por favor, fale comigo. Primeira palavra: adoração. A igreja tem que aprender a adorar, porque este propósito, meus irmãos, é o propósito primordial, primeiro, da igreja. A igreja foi chamada primeiro para adorar, para prostrar, para inclinar diante do seu Criador. Muitas vezes só pedimos, muitas vezes só clamamos, muitas vezes só suplicamos, mas esquecemos de adorar. Adorar, no Velho Testamento hebraico, quer dizer prostrar-se, inclinar, e também no Novo Testamento, prostrar, inclinar no grego. E isto a igreja tem que aprender a fazer, toda a igreja na face da terra. Meus irmãos, 2 frases determinantes sobre adoração. Primeira delas, um decreto ao povo de Israel. Amém? Deuteronômio 6, verso 4 e 5. Diz o que lá? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Isto era um propósito para o povo de Israel. Deus, quando quis mostrar a sua glória, o seu poder, Deus, quando quis abençoar todas as nações da terra, Ele disse: eu vou formar um povo, e esse povo vai chamar povo de Israel. E aí começou a formar, através de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, e foi formando até que se fez o povo de Israel. Aí Deus chega e diz: escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Enquanto todas as nações da terra tinham seus deuses, eram politeístas, e Deus diz: o Senhor teu Deus, ó Israel, é o único. Você vai prostrar somente diante do seu Criador. Amém, amados? E este era o propósito: Deus revelar e abençoar o mundo todo através dessa nação. Só que não foi possível através deles, não teve jeito. Como diz lá em Romanos capítulo 11, por causa da sua incredulidade, alguns ramos foram cortados, quebrados, tirados da oliveira. Foram tirados por causa da incredulidade. O propósito de Deus não foi possível. De repente, Deus tem que mudar os projetos, e diz lá no capítulo 9, me parece que é o verso 6, de Romanos capítulo 9, de Romanos, verso 6, Paulo diz o seguinte: nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem, Fernando, descendente de Israel, ou descendente de Abraão, são de fato seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. E Paulo continua falando:
os verdadeiros filhos de Abraão não são os da carne. Depois você lê lá e confirma, capítulo 9. Não são os da carne, mas os da fé. E Paulo ainda confirma isso lá em Gálatas, capítulo 3, verso 7. Porque os da fé é que são filhos de Abraão. E ele confirma no verso 9 também do capítulo 3 de Gálatas. Os que são abençoados em Abraão são os da fé. E no verso 29, ele ainda confirma mais uma vez: se você está em Cristo, você é abençoado com o crente Abraão, herdeiro das promessas. Em Romanos 2, 28 e 29, Paulo ainda esclarece, bem esclarecido, quem são os verdadeiros judeus. Não é por ser descendente da tribo de Judá que é judeu. Mas ele ainda diz lá, explica claramente no verso 28 do capítulo 2. Judeu não é aquele que é só descendente da descendência, mas aquele que é de interior. E circuncisão não é aquele que é da carne, mas do coração. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Que foi necessário o Evangelho propagar, o Evangelho alcançar os gentios, para que através dos gentios fosse formado um novo Israel. E aqui está agora o Israel de Deus, aqui dentro. Amém, amados? Aqui está o Israel. Então, quando voltamos lá para Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 5, diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ouve, ó igreja de Padre Bernardo, na face da terra, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amém, amados? Hoje a igreja de Deus é o verdadeiro Israel. Como diz Paulo, que os gentios foram enxertados na oliveira. Éramos oliveira brava, jabuzeiro, mas fomos enxertados. E agora fazemos parte da igreja de Deus. E essas promessas são para nós. Amém, meus queridos? Outra frase determinante: uma procura de Deus. O que eu quero dizer isso? Que Deus está à procura. Estamos falando de quê? De adoração. Algo que Deus está à procura. Algo que Deus está procurando. Olhando. De repente, no decorrer da noite ou do dia, em qualquer hora, em qualquer momento, Deus está olhando. Aonde tem um adorador? Aonde tem um adorador? Interessante, Jesus, quando estava na Judéia, ele resolve ir para a Galileia. E indo para a Galileia, ele tem que passar pela província de Samaria. E quando ele passava pela província de Samaria, ele chega em uma cidade chamada Sicar. E ele vai até o poço de Jacó. Chega lá, quem ele encontra? Tudo proposital. Ele poderia, meus irmãos, ir por outro lado, pela Bereia, ou pelo Jordão. Ele não precisava passar ali, mas ele tinha que passar ali porque tinha um projeto, tinha um plano, tinha um propósito. De repente ele chega, está naquele poço, e está ali. Ele quer beber água. E quem é que chega? Uma mulher samaritana. E começa a tirar água. Ela caladinha, porque não pode conversar com o judeu. Jesus, judeu, a mulher samaritana, não pode haver diálogo, não pode haver conversa. Aí Jesus, me dá um tiquinho d'água. Estou palavreando. Jesus, meus irmãos, muitas vezes nós temos que arrumar, já percebeu que muitas vezes a gente tem que arrumar um jeitinho, uma mania, um jeito, um modo para arrumar uma conversa, para começar a evangelizar? E Jesus arrumou um jeitinho, ele me dá um pouco de água. Você conversando comigo? Não pode. Os judeus não conversam com os samaritanos, mas me dá água. Aí, vou resumir mais a conversa.
Jesus conversando com ela e propõe a ela uma água, a água da vida. Ela se interessa pela água e de repente eles mudam e passam para o assunto de adoração. Nossos pais falavam que a adoração dos montes, e ali tinha o Monte Gerizim, era um deles. Um dos montes de adoração. Mas agora vocês dizem que a adoração é aonde? No templo, em Jerusalém. Jesus fala: mulher, vou te dizer uma coisa. A hora vai chegar. E a hora já chegou. Que você vai adorar o Pai. Não nos montes, nem em Jerusalém. Porque o Pai quer que seja adorado em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Ainda diz ainda o texto que são esses que o Pai procura, está procurando. Ali o Fernando, achei Natan. Quem? Deus está procurando. Achei o Ayrton, achei Ivanês, e vai achando um montão de adoradores. Nossa, naquela igreja tem um montão de adoradores. Naquela cidade de Padre Bernardo tem um montão de adoradores. No estado de Goiás tem um montão de adoradores. No Brasil, dizem que 31% são evangélicos, é um montão de adoradores. Meus irmãos, o propósito da igreja, em primeiro lugar, é a adoração. Prostra-se diante do Pai. Obrigado, pastor. Então é prostrar. Jesus disse: quando orares, fazer o que? Débora, que você citou esse versículo. Quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Me chamaram uma vez para pregar a palavra, e o tema, pastor, sabe qual era? Portas abertas. E eu fui lá pregar, sabe qual é o tema? Portas fechadas. Quando eu falei: meus irmãos, eu quero pregar sobre as bênçãos das portas fechadas, regalaram um zoião para mim. E vocês perceberam no decorrer de toda a Bíblia, as maiores bênçãos e conquistas foram conquistadas e realizadas de portas fechadas. Aleluia! De portas fechadas. É lá dentro que você clama, é lá dentro que você prostra. É como diz Salviano diz que colocava a cadeira assim e dizia: Senhor Jesus, senta aqui que eu quero conversar com o Senhor, eu quero derramar minhas lágrimas, eu quero falar contigo, Senhor, eu quero adorar o Senhor. Amados, é prostrar. Adorar é prostrar mesmo. Quando você prostra diante do Deus Todo-Poderoso, você está adorando, você está se rendendo, você está se entregando, você está dizendo: ó Pai, Tu és o meu único Senhor. Aleluia, amados. Tu és o meu único Senhor. Primeira palavra que eu resumo o propósito da igreja: adoração. Amém? E a segunda palavra que eu quero fazer o resumo do propósito da igreja é evangelização. Pastores e líderes de igreja, as igrejas que não têm esta coluna, este propósito, está fugindo do propósito que Deus tem para a igreja na face da terra. Os líderes da igreja que não têm planos, que não têm projetos, que não têm em seu conteúdo anual planos e projetos de evangelização, está fora do projeto de Deus. Porque primeiro é adoração, segundo, evangelização. E hoje muitas vezes a igreja preocupa com muitas coisas, muitos projetos, esquece que o projeto principal também é evangelização. Eu quero citar, meus irmãos, somente 3 chamados de Jesus. São vários. Vou citar só 3.
Primeiro, um chamado a pregar o evangelho. Marcos 16, 15 e 16. O que diz lá? Jesus aparece aos discípulos. Jesus terminou seu ministério aqui na terra. Só que este ministério deveria continuar, que é o ministério de evangelizar, de pregar, de ensinar, de falar do amor de Deus. Aí ele falou, agora eu tenho que ir até os discípulos. Aí ele chega aos discípulos e diz, ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todos têm que ouvir, todos precisam de ouvir. Todos na face da terra, em todo o mundo, devem ouvir, precisam ouvir, eles vão ouvir, através do Israel de Deus, que somos nós. É eu, é você, é através de mim, é através das igrejas. As igrejas precisam ter projetos missionários. Quando reuniu o presbitério desta igreja para aprovar ou não a respeito da Daniela, para envolver exclusivamente na obra, ela teve a aprovação de todo o presbitério. Amém, meus queridos? Porque entenderam, porque nós entendemos que hoje em dia é difícil alguém deixar tudo e envolver na obra do Senhor. Sabe por quê? Porque a maioria dos nossos projetos, meus irmãos, é aqui na terra. Nós queremos coisas aqui na terra. Nós envolvemos demais com os nossos projetos aqui na terra. Não é assim? É carro, casa, chácara, fazenda, isto, aquilo outro, esquecemos dos projetos de evangelização. Todos na face da terra precisam ouvir. A Débora colocou um post a respeito de evangelização, não foi? Foi você mesmo, né, Débora? Lá no grupo, que fala sobre PNA e PNAI. PNA, povos não alcançados. Muitos povos não alcançados. E PNAI, povos não alcançados, isolados. Meus irmãos, são muitos. E as igrejas de Deus, estou falando não é só essa igreja não. A igreja na face da terra, que nós estamos falando de igreja, corpo de Cristo, precisam acordar. A igreja precisa acordar. Os obreiros precisam acordar para obra missionária. Quantos missionários? Por que não vão para o campo? Porque tem medo muitas vezes de passar fome e muitas vezes passam necessidade, porque as igrejas que deveriam sustentar não sustentam mais, param o sustento. Isso não é bom, é uma falha. Louva a Deus porque essa igreja tem contribuído há tempo, né, pastor? É depositado, o pastor ia lá no correio, diariamente ia no correio fazer o depósito para missões. Sempre faz o depósito para missões. E tem missionário, né, no campo, que tem as contribuições dessa igreja. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Está cumprindo o propósito de pregar o evangelho, que muitas vezes nós não podemos ir, mas podemos orar, podemos contribuir. Amém? São 3 formas de evangelizar. Quais são? Orando, indo ou contribuindo. Né? São 3 formas. De alguma forma, nós podemos. Orar, todos podem. Contribuir, acho que pelo menos um pouquinho, né? Nós podemos. Pelo menos um pouquinho. Lembra que o pastor disse o seguinte: se cada membro contribuir com o quê, pastor? Só R$10. Antes de ministrar essa palavra, já tinha feito esse propósito. O ano que vem, além do dízimo, eu vou aumentar pelo menos esses R$10. Esse propósito não é só por essa palavra, não. Já tinha definido no coração.
E isto, meus irmãos, se cada membro da igreja aumentar só R$10, pode matar a fome de muita gente. Porque quando, meus irmãos, o obreiro vai para o campo e encontra uma pessoa passando fome, o que ele tem que fazer? Não é só pregar o evangelho, ele tem que dar um jeito de dar comida também. Vai ter que dar um jeito, porque senão fica difícil. Então, um chamado a pregar o evangelho a toda criatura. Segundo, um chamado a fazer discípulo. Meus irmãos, hoje existem várias cruzadas evangelísticas, congressos evangelísticos, muito bom, amém. Existe, muitas vezes fazemos aquela conferência, aquela coisa maravilhosa, bom demais, muito bom. Mas parece que Jesus queria algo mais, isso. Algo assim com mais detalhe, é mais peculiar de Jesus. E de fazer o quê? Discípulo. Você vai pregar, mas Jesus disse, eu quero que faça discípulo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Meus irmãos, podemos até pregar em todo mundo, mas é necessário fazer discípulo, é pegar a pessoa, é falar do evangelho para a pessoa, é inculcar na cabeça da pessoa o evangelho, a palavra de Deus. É algo mais afinado de que pregar para todo mundo. É fazer discípulos, amém? Terceiro chamado, um chamado a fazer diferença. Um chamado a fazer. Me ajuda aí, meus irmãos, porque eu estou de costas. Um chamado a fazer diferença. Você faz a diferença. Jesus diz lá em Mateus, no sermão, Mateus capítulo 5, de 13 a 16, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Quando você come uma comida sem sal, é ruim. Mas quando você come uma comida temperada, certinha no sal, fez o quê? A diferença. Quando você chega num quarto que está um breu, está escuro, você vai e coloca o dedo no plugue, liga a luz, acendeu a luz, fez o quê? Diferença. Então, é assim, quando o crente está dentro do seu ambiente de trabalho, faz o quê? A diferença. É assim quando o crente vai pescar, igual eu gosto de pescar, lá na pescaria, vai fazer a diferença. Aonde o crente for jogar bola, ao invés de chutar a canela, não, ele vai fazer lá o quê? A diferença. Aonde estivermos, meus irmãos, faremos a diferença. Aleluia. E alguma coisa que nós devemos fazer, onde estivermos, para que entendam que você é cristão. Jesus tem que aparecer através da sua vida, senão alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se você está lá no seu ambiente de trabalho, eu não sabia que você era crente, não. Está errado. Aonde você for, tem que saber que você é um cristão. Você é parecido com Cristo. Você faz a diferença. Diz um pregador o seguinte: ou você é um missionário ou um campo missionário. Então você precisa fazer diferença aonde estiver. Alguma forma, você procura um jeitinho, uma conversa. Às vezes, quando a gente, esses dias para trás, me lembrei agora que eu estou mexendo lá na minha roça, no meu mato lá. Aí volta e meia eu levo alguém para lá. Aí eu já vou orar: Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê estratégia. Eu tenho que ensinar a Bíblia para essa pessoa. Levar lá, ficar 2 dias comigo e não falar do amor de Deus, está errado. Está errado. Então tem que arrumar alguma estratégia. E graças a Deus, a estratégia vem quando nós assentamos no coração esse desejo. Teve um dia que a pessoa estava trabalhando
perto de uma sorveteria. Um crente. Aí ele todo dia chegava lá, tem sorvete de jiló? Aí a atendente falava, não tem sorvete de jiló. Tá bom, obrigado. Aí ele passava no dia, né, ia para o serviço. Tem sorvete de jiló? Não tem sorvete de jiló. Tem disso, tem daquilo, tem daquilo outro, mas não tem. Muito obrigado. E ia embora. Aí, eles conversando lá, resolveu fazer um sorvete de jiló. Foi lá, comprou jiló, ajeitou e preparou a polpa, arrumou tudo e fez o sorvete de jiló. E está esperando. De repente, o irmão chega lá, tem sorvete de jiló? Tem, São quer? Quer não, deve ser ruim demais, né? Mas por ali começou uma conversa. Depois ele teve que ir lá comprar o sorvete de jiló, né? Que fez só para ele. Interessante que na ministração de Tiago aqui, algumas frases ficam marcadas, né? Na quarta-feira. Ele filosofou aqui uma filosofia da mãe dele. Eu achei legal. Que diz o quê? Costume de casa vai à praça. Meus irmãos, aquilo que nós somos dentro de casa vai resplandecer lá fora. Você é um cristão dentro de casa? Amém? Você é um verdadeiro crente dentro de casa? Você adora o Pai Todo-Poderoso dentro de casa? Pode ter certeza, aonde você estiver, você vai influenciar outros à adoração ao Deus único, ao Deus Todo-Poderoso. Pode ter certeza disso, que você vai contaminar pessoas, porque você é um cristão. Lá no Correio nós arrumamos uma estratégia, já tem um tempo, o versículo do dia, que lá tem eu, Valdemar e Juliano. Então, é uma estratégia que nós arrumamos para poder falar da palavra, ministrar a palavra. Aí a gente chega, qual é o versículo do dia, pessoal? Aí um comenta, outro comenta, um fala sobre o versículo. O que você achou do versículo? Principalmente agora em Provérbios, hein, pastor? Tem tanto versículo do dia que não dá nem para falar tudo. Principalmente em Provérbios. Aí a gente chega ao versículo do dia, aí todos comentam. Aí, no final, eles perguntam, e aí, está certo, Milton? Sim, é isso mesmo, é isso. É uma forma de estar transmitindo, promulgando a palavra de Deus. Amém, meus amados? Primeira palavra de propósito da igreja, que resume, é a adoração. Segundo é a evangelização. E terceira palavra que resume, que é um resumo do propósito da igreja, que é edificação. Igreja de Deus precisa ser edificada. Se a igreja não for edificada, vai haver um montão de crentes desviados. Igreja de Deus precisa ser preparada para o arrebatamento. A noiva de Cristo precisa ser preparada, precisa ser edificada, precisa ser enraizada. Há um ditado que diz que a igreja dos desviados é a maior do que a igreja de crente. Falar igreja dos desviados, não existe igreja dos desviados, lógico, é uma forma de dizer, né? Mas dizem que o número dos desviados são maiores do que aqueles que estão na igreja. Sabe por quê? Falta preparação, falta edificação, falta ensino da palavra. E eu vou dizer para os irmãos, há na igreja chamados específicos para este ministério. Ó, Ivanês, está me ouvindo aí? Ivanês, está me ouvindo? Muito bem. Vai ser para você isso aqui, e para mim, e para muitos obreiros, amém? Eu estou chamando a atenção assim, é só para despertar, meus irmãos. Lógico que a palavra é para todos, é a liberdade que eu tenho às vezes com os irmãos. Existem chamados específicos, meus irmãos, para este serviço.
Vamos abrir a Bíblia lá em Efésios capítulo 4? Quem puder. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. São chamados específicos para este serviço. Acharam? Vou ler a partir do verso 7. Efésios capítulo 4. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestre. Deixou para todo mundo. E tem um punhado de pastor aqui. Se você toma conta de um ou dois, você é pastor deles. Amém, meus queridos? Você toma conta de um, você é pastor daquele. Presbítero é o mesmo pastor. Né? Agora aqui para nós, né, pastor, tem a hierarquia. Mas você está pastoreando. Então existe chamado específico. Aí diz o verso 12, preste bem atenção. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou edificação dos santos. A igreja precisa ser edificada. Para o desempenho do seu serviço, obreiros, pastores, foram chamados para quê? Para desempenhar o serviço na casa de Deus. Preparar a igreja, preparar os irmãos. Para a edificação do corpo de Cristo. Preste bem atenção, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, vai ser preparada por quem? Pelo pastor, por mim, presbítero, por cada líder de célula, por cada discípulo, por todos nós, é que a igreja vai ser preparada. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, cabe a cada um de nós, envolver, se preparar. Meus irmãos, muitas vezes os crentes não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. Isto vai mudar, porque a partir dessa igreja, em todas as igrejas, isso vai ter que funcionar. Porque a igreja precisa ser preparada, precisa ser ensinada. Louva a Deus pelo alto grau de conhecimento que o nosso pastor tem e tem passado para os líderes de célula. Os líderes de célula recebem tudo mastigadinho. Que coisa maravilhosa, né? Tudo mastigadinho, só para transmitir. Tem coisa melhor do que isso, meus irmãos? Melhor do que isso, só 2 dias e continuar agora, viu, pastor? Receber tudo, a palavra prontinha, prontinha. Oh, bênção abençoada. O outro chamado é o chamado ao... Repetem comigo. Chamado ao discipulado. Chamado ao discipulado. Meus irmãos, o projeto da igreja ou do ministério é que todos estejam envolvidos com o discipulado. Não é assim, pastor? Todos estejam envolvidos com o discipulado. E eu não conheço, com o tempo que eu tenho de crente, e olha que tem um bocado de tempo, eu não conheço outro projeto de crescimento, de edificação e de preparação de vidas, que não seja através do discipulado. Então, o discipulado do pastor, mais da pastora Edna, eu não sei se já está pronto, mas já está quase pronto. Já está quase concluído. Em breve vai passar para a igreja também. Então, você não fique de fora.
Não fique de fora desse projeto, porque não existe um projeto melhor do que esse. É um acobertando o outro, é um abençoando o outro, é um ajudando o outro. Esse é um projeto de Deus, um projeto do coração de Deus para a igreja e para a edificação do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Muito bem. Acho que está bom, né? O tempo também. A título de considerações finais, meus amados, eu quero fazer algumas perguntas. E essas perguntas, ela está em uma outra mensagem na revista, que faz parte também desse contexto que nós estudamos. Qual é o propósito final de Deus para a igreja? Eu te pergunto, qual é o propósito final de Deus para a igreja? Simples, ter uma igreja que adora verdadeiramente em espírito e em verdade. Esse é o propósito final. Deus olha lá do céu e fala, olha lá, a minha igreja me adora em espírito e em verdade. Segundo, qual é o propósito final de Deus? Ter uma igreja que evangeliza, ter uma igreja que prega, ter uma igreja que vai para a rua, ter uma igreja que envolve com missões. Missões nacionais, missões municipais, missões internacionais. Em todos os lugares, em toda a terra, há de ter um cristão ouvindo da palavra de Deus, através das igrejas. As igrejas têm que aprender a envolver, a pegar uma parte, uma porcentagem da igreja. Essa porcentagem é de evangelização, porque está sendo bem empregado, porque eu sei que vai render para o reino, e quanto mais eu mando, mais Deus também me dá para mandar. Amém? É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. As igrejas na face da terra, eu entendo isso, contribuem muito pouco para missões. Eu não sei se eu estou errado, mas deveria sustentar e falar, vai missionário, vai que eu vou te sustentar. Nós vamos custear a sua despesa, não tenha medo de ir. Terceiro, ter uma igreja preparada para o arrebatamento, para as bodas do Cordeiro. Aleluia. Glória a Jesus. Preparadas para as bodas do Cordeiro. Meus irmãos, vou citar um versículo aqui. João teve uma visão do arrebatamento. Capítulo 9 de Apocalipse. João teve uma visão dos arrebatados, teve uma visão celestial da igreja lá no céu, e ele diz, ouvi uma voz como de grande multidão, uma voz como de muitas águas, uma voz como de fortes trovões, fortes trovões, não sei se prestou esse trovão, mas de fortes trovões, que dizia, bendito, aleluia, bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Alegremos, exultemos e glorifiquemos, porque é chegada as bodas do Cordeiro. Aleluia! Glória, 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 glória a Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia! É chegada as bodas do Cordeiro. Aleluia, glória a Jesus. Poder sentar, meus irmãos. E ele diz ainda, no final, ainda nesse mesmo capítulo, diz assim, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos.